desaparecimento das linhas fixas de telefone no Brasil. Uma empresa japonesa encontra um jeito de estimular o abandono do vício do cigarro. 3 anos de seca deixam uma metrópole prestes a se tornar a primeira da história sem água. A Bolsa de Nova York tem mais um dia de queda. Começam as competições dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Imigrantes venezuelanos são vítimas de ataques em Roraima. E mais uma criança carioca está entre a vida e a morte por causa da violência. O Jornal Nacional está começando. Um menino de 4 anos de idade está internado num hospital no Rio e em estado grave. Ele foi baleado ontem à noite, no dia em que o Brasil se comoveu com o enterro da menina Emily Sofia, que tinha 3 anos. Hoje foi enterrado o corpo do adolescente Jeremias, de 13. Num cemitério da zona norte do Rio, a despedida. Ninguém esperava por isso, né? Todo mundo triste, chorando. Num hospital da região metropolitana, a angústia. João Pedro, né? Ele está ali, a gente só tem a orar por ele, né? Para que ele melhore. E é uma agonia muito grande, é uma tristeza que só a gente pai, né? A gente sabe e a gente espera o melhor. 2 famílias que não se conhecem, mas conhecem o mesmo sentimento. A dor absurda de ver um filho atingido pela violência. Jeremias Moraes da Silva, de 13 anos, foi enterrado esta manhã. Era o mais velho dos 5 filhos da Vânia, mulher batalhadora, mas que hoje mal tinha forças para parar em pé. Uma bala perdida encontrou o menino quando ele ia jogar futebol na terça-feira à tarde na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Jeremias foi atingido no tórax. Se na favela tivesse rotina, ele deveria estar na escola, mas uma operação da polícia suspendeu as aulas. A violência que tirou a vida de Jeremias não tinha conseguido roubar os sonhos do menino nascido e criado na comunidade. Além de gostar de futebol, ele queria ser desenhista, aprender violão e ser pastor. E foi a caminho da igreja que João Pedro Soares da Costa, de 4 anos, foi baleado ontem à noite na comunidade da Linha, em São Gonçalo, na região metropolitana. Testemunhas contaram que o menino estava passando com os pais e os irmãos quando um carro entrou na favela com o porta-malas aberto. O carro chamou a atenção dos traficantes, que fizeram vários disparos. João Pedro foi atingido no pulmão. O menino está internado no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres. Infelizmente a violência é isso, né? Ninguém faz nada, a impunidade está solta e a gente precisa faça alguma coisa, porque isso não pode continuar, entendeu? É lastimável. João Pedro foi a 3ª criança baleada este ano na região metropolitana do Rio. Ontem, a família se despediu de Emily Sofia Neves Mariel, 3 anos de idade, atingida por um tiro durante uma tentativa de assalto. No ano passado, 10 crianças morreram baleadas no Rio. As famílias ainda buscam respostas que devem demorar. A taxa de esclarecimento de homicídios no estado do Rio de Janeiro é baixa. Um estudo divulgado em novembro do ano passado pelo Instituto Sou da Paz mostra que apenas 12% das investigações de homicídios dolosos no estado apontaram os responsáveis. E quanto menor esse número, maior a impunidade. Revela que ainda há um grande investimento a ser feito na estruturação das polícias, tanto civil quanto científica, no Rio de Janeiro. As primeiras 24 horas depois de um homicídio são cruciais para a investigação. Fora isso, tem que haver uma comunicação, colaboração melhor entre os atores envolvidos na investigação. Na biblioteca que Jeremias frequentava, no Complexo da Maré, as crianças fizeram desenhos em homenagem ao amigo que se foi. São a prova de que a delicadeza da infância sobrevive apesar da violência. Depois de 8 meses de reuniões, o governo do Rio anunciou um plano integrado de segurança com as forças federais e prometeu mais 2.000 policiais nas ruas. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sassi, revezaram no microfone para anunciar o Plano Integrado de Segurança. Não havia qualquer representante do governo federal. Eles afirmaram que a Polícia do Rio vai trocar informações de inteligência com a Polícia Federal.
Prometeram reforço em 11 áreas turísticas como Cabo Frio, Paraty e Angra dos Reis, que têm enfrentado uma onda de violência. As autoridades também fizeram promessas que os moradores do Rio já ouviram antes. Vão intensificar o patrulhamento contra o roubo de cargas e usar helicópteros para vigiar as principais vias expressas. Disseram ainda que haverá mudanças nas unidades de polícia pacificadora. Mas essa medida já tinha sido anunciada no ano passado. Os policiais passarão a atuar não só dentro, mas também no entorno das comunidades. As UPPs, de forma imediata, já sofreram a determinação para aumentar o seu perímetro de atuação, atuando na ostensividade, na periferia das comunidades, num entrosamento com o batalhão da área, dando mais visibilidade e mais ostensividade. Nós não vamos acabar com as UPPs, podem umas aumentarem, outras diminuírem, uma ligação maior com os batalhões, mas nós não vamos tirar o policial de dentro dessas comunidades. Há quase um mês, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o plano teria metas definidas. Nós estamos estabelecendo metas, indicadores e resultados que nós vamos buscar. E isso são compromissos do governo federal e do governo estadual. Mas na reunião de hoje, nenhuma meta foi anunciada. O Plano Integrado de Segurança começou a ser discutido 8 meses atrás. E apesar do aumento da violência, a maioria das medidas ainda não tem data definida para ser colocada em prática. A principal delas, segundo o governo do estado, será a presença de mais 2.000 policiais nas ruas. Isso só vai ser possível porque o governador prometeu quitar as horas extras atrasadas desde outubro de 2016 e retomar o pagamento do RAS, a gratificação que permite o trabalho nas folgas. Agora, hoje está autorizado, o RAS está autorizado a partir de hoje. Mais 2.000 já a partir de hoje? Já a partir de hoje, pode fazer a partir de hoje que a gente vai começar a pagar. Mas a Polícia Militar afirmou que ainda vai abrir o processo de seleção dos PMs que quiserem participar do programa. O pagamento de gratificações começou em 2012 e durou até 2016. Neste período, no entanto, o reforço de policiais não foi suficiente para frear o aumento da criminalidade. Índices como roubos de rua e de veículos subiram, assim como o de mortes violentas. O ex-chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, disse que apenas esse número de policiais não basta e que só haverá avanço no combate ao tráfico com integração e investimento em inteligência. 2.000 homens a mais nas ruas talvez tragam alguma sensação de segurança em determinados pontos por um curto período de prazo. Essa medida por si, ela não é capaz de reduzir a criminalidade. Não há uma medida anunciada nesse pacote que permita a polícia deixar de optar pela ação que ela vem adotando nos últimos anos, ou seja, entrar nas comunidades, confrontar com o traficante, trocar tiros com os traficantes, e a gente tem tido esses resultados. A assessoria do ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que ele e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, não puderam comparecer ao lançamento do plano de segurança porque estavam cumprindo agenda em Roraima e no Suriname por causa da situação dos refugiados da Venezuela. Os tiroteios a qualquer hora podem determinar a vida e a morte de cidadãos, e não só os que são atingidos pelas balas de fuzis e de pistolas. Terça-feira, as principais vias expressas do Rio bloqueadas por causa de tiroteios. Um nó no trânsito, na garganta de quem estava no meio do fogo cruzado. E uma vida em compasso de espera por causa dessa guerra urbana. Mateus, 12 anos. Tudo o que ele precisava era de um transplante de coração. O doador apareceu, em Curitiba, mas justamente no dia em que o Rio parou. Um avião da Força Aérea Brasileira veio do Paraná trazendo o órgão, mas na chegada ao Rio, um obstáculo. O aeroporto Santos Dumont estava fechado por causa do mau tempo. O voo foi redirecionado para a base aérea do Galeão, mas a ambulância não podia sair por causa dos tiroteios. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou sobrevoar favelas em confronto até que chegou em 5 minutos ao heliponto mais próximo do Instituto Nacional de Cardiologia, na zona sul da cidade. Batedores da Polícia Militar fizeram um comboio e abriram caminho no trânsito para a ambulância percorrer 2 quilômetros
em menos de 4 minutos. Em média, o coração precisa ser transplantado em até 4 horas depois de ser captado. E o ponteiro do relógio não parava de andar. 4 horas e 7 minutos depois de ter sido trazido de Curitiba, o coração começou a bater no peito do Matheus. Isso é que eu acho que nos dá esperança. É saber que as pessoas, por essência, querem o bem do outro. Isso acho que foi a maior lição que eu tive nessa epopeia. A agonia da mãe chegava ao fim. O que a gente vê é somente a violência, somente a falta de amor, né, ao próximo, a falta de respeito, mas assim, nesse lado hoje eu vejo que ainda há esperança. E quando os médicos pensavam que a missão do dia já estava cumprida, veio uma nova notícia. Mais um coração estava sendo doado para uma outra paciente do mesmo hospital. O desafio de atravessar a cidade com um órgão para transplante num dia tão difícil estava recomeçando. O doador dessa vez até estava mais perto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas o problema se repetia. Como fazer o coração chegar até a paciente com as vias expressas paradas? Falei, meu Deus, só falta a gente agora não conseguir, né? Não tinha como perder, a gente tinha que resolver, né? Mais uma vez o helicóptero foi usado. Em 7 minutos o órgão chegou ao Instituto Nacional de Cardiologia. De novo, deu tempo. Acho que a grande lição dessa história é dizer que a gente pode mais, basta a gente querer fazer, né? A gente precisa modificar o cenário que a gente está. E o Rio de Janeiro precisa mostrar que tem muita capacidade. No dia em que tudo parecia que ia dar errado, em que a violência banalizava a vida pela cidade afora, Sabrina, aos 26 anos, renasceu. É, só viver. E como que você quer viver essa vida nova? Feliz com meus amigos, minha família, nem se fala. Foram que tiveram comigo. Minha mãe, meu pai. Viver. A polícia de Roraima está investigando ataques com gasolina a casas de imigrantes venezuelanos em Boa Vista. Foram 2 casos em 3 dias. Uma das vítimas contou que acordou com o corpo em chamas. No outro caso, uma criança de 3 anos e o pai ficaram feridos. Uma comitiva do governo federal esteve no estado para tratar da imigração em massa de venezuelanos que fogem da crise no país deles. 40 mil estão vivendo em Boa Vista. Entre as medidas anunciadas hoje estão o reforço no policiamento da fronteira, a revalidação de diplomas de médicos e professores venezuelanos e um projeto para levar os imigrantes para outros estados. Na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, teve desfile militar na Coreia do Norte. Em discurso à multidão, o ditador Kim Jong-un pediu aos militares que fiquem alertas para não permitir que os Estados Unidos violem o que chamou de sagrada dignidade e autonomia da República. A irmã do ditador acompanha a delegação norte-coreana na Olimpíada. No sábado, ela vai se encontrar com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. A cerimônia de abertura é amanhã, mas as competições da Olimpíada de Inverno já começaram em Pyeongchang e exigindo muito da garganta dos atletas. Conversas baixinhas, ao pé do ouvido, só surgem na hora de discutir a estratégia. Quando a pedra desliza, é na base da gritaria mesmo. Decibéis elevados não são capazes de empurrar essas peças até o centro do alvo, o objetivo no curling. Mas os berros orientam o companheiro de time sobre a hora certa de usar um trunfo crucial: varrer o gelo. Se você fica se perguntando que diferença faz usar uma vassoura numa superfície tão lisa e limpinha, não se preocupe. Os atletas estão habituados a satisfazer essa curiosidade, porque varrer é uma parte importante do que eles fazem e algo decisivo no jogo. O contato da vassoura com a superfície esquenta o local em até 2 graus. Esse calor diminui o atrito entre a pedra e a pista, e aí ela flui no caminho desejado. A velocidade da rocha pode mudar até 20% com essa simples ação, algo muito significativo. E a atividade cansa. Em um jogo, o atleta pode passar 2 quilômetros varrendo o gelo.
Becca Hamilton, do time americano, explica que varrer é o que leva a pedra adiante e também o que evita que ela tome rumos indesejados. Resume, você consegue fazer muitos pontos sendo um bom varredor. Ela caprichou e ao lado do irmão, Matt venceu na estreia a dupla de atletas da Rússia, 9-3. E ajudou a gente a aprender algo já no primeiro dia dos jogos. Varrer em casa significa limpar. No curling, é o caminho para ganhar. O salto com esqui também já começou. É um esporte que impressiona pela coragem dos atletas. Voar e não precisar de asas. Um sonho antigo da humanidade que esses atletas conseguem realizar, mesmo que seja por apenas 4 segundos. É uma sensação incrível, nós amamos. É algo especial, é como se sentir em uma montanha-russa. E você quer fazer isso mais e mais, diz o austríaco campeão mundial Stefan Kraft. O salto com esqui é esporte para os corajosos. Os atletas descem uma rampa a mais de 90 km por hora. Percorrem uma distância do tamanho de um campo de futebol. E quando conseguem aterrissar com perfeição, tem que comemorar, claro. Conseguir fazer tudo isso e chegar aqui embaixo sem se machucar já é impressionante. Mas para ser campeão olímpico dessa prova, é preciso ainda mais. Além do voo e da aterrissagem, os juízes avaliam o estilo do atleta, como a postura. O corpo precisa ficar estável, paralelo aos esquis. Na chegada, o competidor só pode dobrar levemente os joelhos, tem que pôr um esqui à frente do outro e abrir os braços. Esse conjunto, somado à distância percorrida com o salto, dá a nota final. Dono de uma medalha de ouro olímpica, o alemão Andreas Wellinger foi quem mais agradou aos jurados e vai para a final de sábado com a melhor nota. O público foi fiel e ficou até o final, mesmo com a temperatura de 8 graus negativos. Afinal, é um privilégio ver de perto o que esses impressionantes homens voadores conseguem fazer. Amanhã de manhã, ao longo da programação da Globo, você vai acompanhar os melhores momentos da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. A seguir, o desaparecimento das linhas fixas de telefone no Brasil. A ideia de uma empresa japonesa para estimular o abandono do vício do cigarro. E uma metrópole preste o esforço de autoridades de saúde no mundo inteiro para estimular fumantes a largar o vício ganhou um apoio inovador no Japão. E por iniciativa de uma empresa. A rotina no trabalho pode ser estressante e para relaxar o Ikeda se rende a um velho hábito. 7 vezes por dia ele sai de trás do computador, deixa o prédio e vai fumar. Não é bom para a saúde, mas é a hora em que posso pensar em outras coisas, ele diz. Ikeda é um dos cerca de 30 fumantes nesta agência de publicidade. O Departamento de Recursos Humanos fez as contas e percebeu que a pausa para cada cigarro pode representar até 15 minutos fora do escritório e resolveu agir. Para a empresa, esses funcionários que somem feito fumaça produzem menos durante o expediente. A ideia, então, foi compensar quem fica mais tempo aqui trabalhando. A solução: dar 6 dias a mais de férias para os empregados que não fumam. Com a folga extra, a companhia virou notícia no Japão, país com cerca de 20% da população fumante. É proibido cigarro em algumas ruas de Tóquio, mas é liberado dentro de bares e restaurantes. A Sae, não fumante, ajudou a desenvolver o projeto e ficou surpresa com a repercussão. Ela acredita que a reação foi positiva, pois é uma boa maneira de promover saúde e igualdade de direitos entre os funcionários. Ikeda, o colega fumante, achou justo. Além de ninguém ser punido, ele reconhece que descer o prédio várias vezes para acender um cigarro pode atrapalhar o serviço. Para outros, foi o incentivo que faltava para um passo importante. 4 funcionários já se tornaram ex-fumantes. O Shun fumava até 10 cigarros por dia
tinha direito a 16 dias de férias por ano. Vai pular para 22. Ele explica que para ganhar o benefício, a pessoa tem que completar 1 ano como não fumante. Além de premiar hábitos saudáveis, a empresa, por tabela, ainda estimula os dedicados japoneses a não se culpar pelas folgas a que têm direito. Agora descansam com mais saúde. Depois de 3 anos seguidos de seca, a cidade do Cabo, na África do Sul, pode se tornar a primeira metrópole moderna do mundo a ficar sem água. O gotejamento marca uma regressiva. Os 4 milhões de habitantes da cidade do Cabo estão vendo o dia zero chegar. É quando as torneiras seriam fechadas e a água só pingaria em 200 pontos espalhados pelas ruas. É a área urbana mais populosa da África do Sul e cada um passaria a ter direito a 25 litros por dia. Só para dar uma noção, um banho de 5 minutos gasta em média 45 litros d'água. A turista alemã acha que tudo bem não tomar banho por 1 ou 2 dias. Isso não deveria ser motivo para deixarem de conhecer um lugar tão bonito. Mas a indústria de turismo tem medo de que as ruas fiquem desertas como os reservatórios. Os níveis das barragens estão perto de 20%. Se chegarem a 13,5%, o dia zero vai virar uma realidade. Caso isso se confirme, seria um baque para um setor que representa quase 10% da economia do país. O que chama atenção nesse caso é que o problema acontece numa metrópole. A cidade do Cabo é conhecida por ter fortes políticas ambientais, assim como Londres, que vai investir mais em fontes e bebedouros públicos. A ideia é estimular as pessoas a usarem menos garrafas plásticas. Por aqui chove com frequência, mas lá na antiga colônia britânica, a seca já dura 3 anos. A cidade do Cabo reduziu a quantidade de água de 87 para 50 litros por dia para cada um. A especialista em gestão de águas lembra que poucas cidades chegaram perto dessa crise e cita São Paulo como exemplo. Ela sugere que as pessoas se ajudem para sair do aperto. Mas o próprio governo não está confiante. Muita gente vem ignorando o racionamento. A prefeitura, então, resolveu disponibilizar um mapa polêmico que mostra quais casas vêm respeitando o limite. Em vez de bisbilhotar os vizinhos, moradores prometem fiscalizar melhor os projetos do governo, sem nenhum pingo de cerimônia. Hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Sexta-feira chegando, tem novidade? Tem novidade? Deixa eu só destacar uma coisinha antes. Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. A reportagem do Pedro Vedova falou aí de São Paulo, citou São Paulo. É justamente do Cantareira que eu vou falar, o principal reservatório aqui da região metropolitana de São Paulo, que está com 50,9% da capacidade. Ano passado estava um pouco melhor, com 62,3%. A pior fase foi lá em 2015, quando chegou ao fundo do poço com 5,7%. Apesar do reservatório ter saído do vermelho, a situação ainda não é totalmente confortável, porque deve chover abaixo do esperado aqui na região do Cantareira, aliás, em todo o estado de São Paulo, e isso porque a gente está em plena estação chuvosa. Estação que promete amanhã o retorno de temporais para a parte aqui do sul do país, entre o norte do Rio Grande do Sul e também parte aqui do Paraná, e continua o alerta de chuva forte para o Pará, para áreas de Mato Grosso, de Goiás, interior da Bahia, do Piauí, também do Maranhão, lá no Amapá e Tocantins, também com bastante chuva forte. O verde mais claro, que cobre a maior parte do mapa do Brasil aqui, indica predomínio de sol e chuva a partir da tarde, que pode ser forte sim. Agora, sol garantido o dia todo, sem sombra de chuva aqui, olha, no extremo norte do país e também em áreas da Bahia e de Sergipe. A gente fala muito de chuva, mas é a seca que marca bem o nosso país, e eu vejo aqui, dos 5.570 municípios brasileiros, quase 800 têm situação de emergência, está em situação de emergência por causa da seca, reconhecida aí pelo governo federal. A maior parte deles fica aqui na Bahia. Já os municípios que pediram ajuda por causa de problemas causados pelo excesso de chuva são 155, a maior parte, Renata, aqui no Rio Grande do Sul, seguido de Minas Gerais e Paraná. Independentemente de chuva, economizar água tem que ser um hábito, né, Maju? Sim. E as temperaturas, como ficam?
Vamos às temperaturas amanhã, Renata. 30 graus em Macapá, em São Luís, onde deve chover o dia todo. Dia molhado também lá em Cuiabá, com máxima de 34 graus. O dia do frevo e a abertura oficial do carnaval lá no Recife devem ser debaixo de chuva o dia inteirinho, 30 graus de máxima. Mesma máxima de Vitória, onde pode chover mais fraquinho. 33 em Floripa, com previsão de pancada à tarde. 36 no Rio, com chuva chegando à noite. Aqui em São Paulo a gente vai ter 32 graus, sol pela manhã, calor, umidade, pancada à tarde. Agora, na hora do primeiro dia do desfile aí das escolas de samba do Grupo Especial, o tempo deve ficar firme. Amanhã eu trago os detalhes, Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. As ligações de telefones fixos para móveis vão ficar mais baratas a partir do dia 25 de fevereiro. Até 12% nas chamadas locais e até 7% nas interurbanas. Segundo a Anatel, 23 milhões de assinantes devem ser beneficiados. O telefone fixo está se tornando cada vez mais raro nas casas dos brasileiros. No ano passado, a rede de telefonia fixa teve uma redução de 1.300.000 linhas. 2018. Esse telefone, no canto da sala, não tocou o dia inteiro. 1978. A vaga de telefonista foi um prêmio. Ivana, boa tarde. 40 anos se passaram e, diante de uma central telefônica restaurada, a Ivana mostra que ainda sabe operar. Ela não esquece de como se sentia. Era o canal que tinha na época, né, das pessoas entrarem em contato com outras. A gente não tinha internet, a gente não tinha outra forma, era só o telefone. 1985. O modelo padrão da rede telefônica era objeto de desejo. Quem tinha telefone ostentava. Colocava no álbum com as crianças, como se fosse da família. A história do telefone conta um pouco da história da vida da gente, de como mudou o jeito da gente se comunicar. Nos anos de 1940, 50, telefone era coisa rara de ver e só se falava absolutamente o necessário. No final dos anos 70, começo dos 80, eles foram ficando mais comuns. Mas esse toque, em casa, era um luxo. Nem todo mundo podia ter uma linha ou pagar as ligações. No final dos anos 90, eles se tornaram mais populares. Mas, desde que a gente começou a carregar o celular para todo canto, falar com quem a gente quiser, na hora que a gente quiser, os telefones fixos em casa estão quase mudos. Quase. Na casa da Patrícia ainda toca e ela já sabe quem é. Oi, mãe. Tudo bem? É só ela quem me liga. Até meu marido fala, atende que é sua mãe, né? Todo mundo já sabe que é só minha mãe que liga aqui em casa mesmo. O restante é tudo pelo celular. O celular, foi o dado que mudou o cenário das telecomunicações do Brasil. Enquanto a rede móvel expande com 239 milhões de linhas, vemos a rede fixa sumir do mapa. Em 2017, caiu para 40 milhões de pontos. Telefones fixos, eles vão passar a ser operados por computador ou dentro do próprio smartphone. A gente vai ter acesso à linha fixa, mas de forma diferente. Os aparelhos que a gente está acostumado a ver em cima da mesa tendem a sumir. O governo federal pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que investigue se há cartel na venda de combustíveis. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que os aumentos anunciados pela Petrobras nas refinarias são automaticamente repassados ao consumidor. Mas quando a Petrobras reduz preços, a mudança não chega às bombas. O CAD informou que há 8 investigações sobre cartéis no setor e que vai estudar novas medidas. A Petrobras vai passar a divulgar diariamente os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A Federação Nacional dos Postos afirma que eles têm absorvido custos maiores por causa da política de preços da Petrobras e do aumento de impostos. A inflação de janeiro de 0,29% foi a menor já registrada no mês desde que o Brasil adotou o real como moeda. Alimentos e combustíveis tiveram aumentos maiores, mas a conta de luz caiu com a entrada em vigor da bandeira verde. A inflação dos últimos 12 meses é de 2,86%.
A Bolsa de Valores de Nova York voltou a cair hoje. Foram mais de 4%. Os investidores continuam preocupados com o risco de que a economia americana se aqueça demais e que isso obrigue o Banco Central de lá a subir os juros para combater a inflação. Aqui no Brasil, a Bolsa de São Paulo caiu 1,5%. A seguir, a prisão do deputado João Rodrigues, condenado em segunda instância. O ministro Gilmar Mendes concede habeas corpus ao ex-secretário de Saúde de Sérgio Cabral, Sérgio Cortes. O deputado João Rodrigues, do PSD, foi preso hoje no aeroporto em São Paulo e levado para cumprir pena em Porto Alegre. João Rodrigues foi condenado em segunda instância. Ele entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para não ser preso até que todos os recursos se esgotassem. Mas esse pedido foi negado. Sem algemas e escoltado por agentes, o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, deixou a delegacia do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no final da tarde. Ele embarcou num voo comercial para Porto Alegre, onde vai começar a cumprir a pena em regime semiaberto. Em 2009, Rodrigues foi condenado em segunda instância por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Na terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou um recurso do próprio deputado e determinou a execução provisória da pena. João Rodrigues estava com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Ele tinha uma passagem de volta para o Brasil marcada para hoje e pegaria um voo direto para Campinas, interior de São Paulo. Mas na terça-feira, às 7h32 da noite, ele comprou outra passagem, com destino a Assunção, no Paraguai, com conexão na cidade do Panamá. A mudança de planos aconteceu poucas horas depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele deveria ser preso imediatamente. Num vídeo publicado hoje cedo numa rede social, o deputado tentou explicar a mudança da passagem. Por que mudamos? Porque eu cheguei no aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Mas a Polícia Federal disse que o deputado contou uma história diferente no balcão da companhia aérea lá em Orlando. Disse que ficaria 4 dias no Paraguai e só depois voltaria de carro para Santa Catarina, onde mora. A Polícia Federal considerou isso uma manobra para evitar a prisão, já que a pena de 5 anos e 3 meses imposta ao deputado iria prescrever na segunda-feira. Com a prisão do deputado João Rodrigues, a Câmara dos Deputados terá que decidir sobre a suspensão do pagamento de salário e benefícios dele. Questões administrativas que deixaram de ser novidade por aqui. João Rodrigues é o 4º deputado preso no exercício do mandato desde a Constituição de 1988. Natan Donadon foi preso em 2013, Celso Jacó em junho do ano passado e Paulo Maluf em dezembro. No julgamento de terça-feira, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do deputado João Rodrigues, 3 dos 5 ministros entenderam que não havia mais motivo para adiar o cumprimento da pena, já que o deputado foi condenado em segunda instância. Entre os votos a favor da prisão imediata está o do ministro Alexandre de Moraes, o único que ainda não tinha se manifestado sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Até agora, dos 4 deputados presos, só Natan Donadon, que era do PMDB, perdeu o mandato. A decisão foi tomada durante a primeira sessão de cassação da Câmara com voto aberto. Já sobre a situação de Paulo Maluf, o presidente da Câmara disse hoje que o futuro do mandato será decidido pela mesa diretora, cumprindo a determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo. E, paralelamente, a Câmara vai questionar o Supremo se essa decisão cabe à mesa diretora ou ao plenário. Para que seja uma decisão definitiva, já que do nosso ponto de vista a decisão de cassar o mandato de um deputado é do plenário, mas de respeitar a decisão judicial não. Caberá ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde João Rodrigues foi condenado, decidir sobre a execução da pena dele. O ministro Luiz Roberto Barroso delegou a execução da pena ao tribunal. Isso quer dizer que o TRF vai decidir questões práticas, como quando o deputado começa a cumprir o regime semiaberto, a partir de qual data ele poderá trabalhar e se ele poderá, em algum momento, cumprir expediente na Câmara. Como já fez o deputado Celso Jacó, o primeiro a seguir essa rotina.
De dia, o deputado ia para o plenário, para as comissões da Câmara. E à noite, voltava para o presídio da Papuda, em Brasília. Em novembro, a pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal derrubou essa autorização. E desde então, Jacó está proibido de ir à Câmara. O ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, deixou a cadeia. Ele é acusado de receber propina num esquema que desviou 300 milhões de reais dos cofres do Estado na gestão do ex-governador Sérgio Cabral e obteve um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Cortes saiu da cadeia hoje à tarde. Ele ficou preso por 10 meses. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro é acusado de participar do esquema de corrupção que desviou 300 milhões de reais da saúde na gestão de Sérgio Cabral. A maior parte na compra de material hospitalar. O Ministério Público Federal afirma que havia cobrança de 10% de propina em todos os gastos da secretaria. O principal delator do esquema, um ex-assessor de Sérgio Cortes, revelou que 5% iam para o ex-governador e 2% para o ex-secretário. Um relatório da Polícia Federal diz que Sérgio Cortes soube que ia ser preso. Minutos antes do início da operação, no dia 11 de abril, às 5h40 da manhã, o ex-secretário teria sido avisado que os policiais estavam chegando. As imagens das câmeras do apartamento do médico mostram que, nessa hora, Sérgio Cortes caminhou sem roupa até o escritório, separou o material e retirou uma mochila do local. O principal acusado de pagar propina para o esquema, o empresário Miguel Skin, foi preso no mesmo dia. A polícia encontrou uma troca de mensagens de texto entre os dois no celular de Skin. Sérgio Cortes escreveu: "Meu chapa, você pode tentar negociar uma coisa ligada à campanha. Pode salvar seu negócio. Podemos passar pouco tempo na cadeia. Mas nossas..." Ele diz um palavrão. "Tem que continuar." Em novembro, o ex-secretário de Saúde admitiu ao juiz Marcelo Bretas ter recebido cerca de 3 milhões de dólares do empresário Miguel Skin numa conta nas Bahamas. Eu tenho certeza que eu recebi em função das vendas que foram feitas, eu não tenho a menor dúvida disso. E reconheceu que usou o dinheiro para pagar despesas pessoais. Admitindo que o senhor se vendeu. Sim. Na decisão de soltar o ex-secretário de Saúde hoje, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, considerou que as justificativas do juiz Marcelo Bretas para decretar a prisão preventiva do ex-secretário não tinham elementos concretos. Na liminar, Gilmar Mendes diz que se baseou em duas decisões. Uma dele mesmo, que mandou soltar o empresário Miguel Skin. A outra, da segunda turma do STF, com o próprio Gilmar Mendes como relator, que determinou a soltura do empresário Marco Antônio De Luca. De Luca é acusado de pagar propina em contratos de alimentação com o governo na gestão de Sérgio Cabral. Os dois empresários saíram da cadeia em dezembro. Gilmar Mendes diz que os crimes são da gestão passada e que, por isso, o ex-secretário e os dois empresários não colocam a ordem pública em risco. O ministro do STF também afirmou que, para a justiça recuperar dinheiro desviado, os réus não precisam estar presos e que os crimes praticados na Lava Jato não envolvem violência nem ameaça grave. O ministro Gilmar Mendes é o responsável por julgar a maior parte dos pedidos de habeas corpus da Lava Jato do Rio no Supremo Tribunal Federal. E desde que as operações começaram em novembro de 2016, o ministro concedeu habeas corpus a 15 acusados pela Lava Jato. Entre os que foram beneficiados estão também a ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, e o empresário Ike Batista. Um dos casos que ganharam mais repercussão foi o habeas corpus para o empresário de ônibus Jacó Barata Filho. Gilmar Mendes concedeu habeas corpus 3 vezes para o empresário. A última no dia 1º de dezembro. Como aconteceu na concessão de outros habeas corpus, o ex-secretário de Saúde do Rio tem que cumprir algumas medidas. Precisa entregar o passaporte. Está proibido de deixar o país. Não pode ter contato com outros investigados. E todas as noites, nos fins de semana e feriados, tem que ficar em casa. Ele mora nessa cobertura na Lagoa, na zona sul do Rio. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, revogou a prisão domiciliar do empresário Fernando Cavendish, que é acusado de lavagem de dinheiro. Na decisão, o juiz afirma que a liberdade não põe em risco o andamento do processo, porque o réu confessou o crime e demonstra a intenção de colaborar com a investigação. Fernando Cavendish está proibido de sair do país e tem que entregar o passaporte.
O ex-ministro petista Antônio Palocci pediu para ser ouvido de novo na ação em que foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Palocci tenta fechar um acordo de delação premiada. O pedido para um novo interrogatório foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que julga os recursos da Lava Jato. Os advogados de Palocci afirmam que o ex-ministro quer cooperar na elucidação dos fatos criminosos dos quais participou. Palocci foi condenado a 12 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, por administrar uma conta de propinas da Odebrecht com o Partido dos Trabalhadores e por intermediar o repasse de 10 milhões de dólares ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, responsáveis por campanhas presidenciais do PT. Ao ser interrogado nesse processo, Palocci negou ter participado do esquema, mas no fim surpreendeu ao afirmar a Sérgio Moro que estava à disposição para apresentar informações de interesse da Justiça. Agora, a defesa de Palocci diz que o ex-ministro poderá falar sobre assuntos como atos praticados por ele na operacionalização do recebimento de propinas, vantagens indevidas solicitadas por ele e indicação de origem e destino das propinas. O Ministério Público precisa se manifestar sobre o pedido de Palocci. Depois, o relator da Lava Jato no TRF4, desembargador Gebran Neto, decide se aceita ou não o novo interrogatório. Num outro processo, 4 meses depois do primeiro depoimento, Palocci admitiu que gerenciou a conta de propina da Odebrecht com o PT. O Partido dos Trabalhadores afirmou que não é parte dos processos que envolvem Antônio Palocci, que não é acusado de nada e que as contas do partido foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, conversou hoje com jornalistas sobre o uso de liminares por candidatos condenados em segunda instância. Uma brecha na lei da ficha limpa permite que o réu consiga uma liminar para concorrer. Luiz Fux defendeu que os candidatos ficha suja fiquem inelegíveis, porque a situação já está definida e não depende mais da análise de um juiz. Luiz Fux fez questão de ressaltar que essa é a base para o voto dele, mas que vai avaliar com os colegas do TSE se o uso das liminares pode ser entendido desta forma. A seguir, a abertura oficial do Carnaval em Salvador e os preparativos para a festa no Recife. Começou hoje oficialmente o Carnaval em Salvador. Zé Raimundo, boa noite. Mostra pra gente um pouquinho da festa. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. A festa do axé, do pagode, do samba, de todos os ritmos já domina completamente as ruas de Salvador. Há poucos instantes, aliás, no finzinho da tarde, o Rei Momo recebeu das mãos do prefeito a chave da cidade e decretou oficialmente a abertura do carnaval. Mas, na verdade, essa farra começou para valer no domingo, com uma multidão de baianos e turistas brincando em todo o circuito. Aqui na Orla Marítima, entre o Farol da Barra e o bairro de Ondina, hoje a noite é do furdunço. Furdunço é uma mistura de tudo. De trios elétricos, de fanfarras, de gente fantasiada, de gente que vem para extravasar, para brincar muito. Mas no meio dessa mistura tem Cláudia Leite, Bel Marques, Daniela Mercury, Armandinho, Dodô e Osmar, o trio precursor do carnaval. E essas estrelas da festa fazem a alegria de milhares de foliões que brincam fora das cordas, que brincam sem abadá. É aquela turma que não tem dinheiro para brincar nos blocos, para comprar abadá. São os chamados foliões pipoca, que estão brincando para valer nas ruas de Salvador esta noite. Renata. É o furdunço em Salvador e no Recife. No Recife é o maracatu que dá o ritmo. Vamos falar com a Beatriz Castro. Oi, Beatriz, boa noite. Oi, Renata, boa noite a todos. É isso mesmo, a noite aqui no Recife é dos maracatus, que fazem a festa na Praça do Marco Zero, o principal palco do Carnaval do Recife. 13 grupos com mais de 600 batuqueiros chegaram de vários bairros para uma grande celebração. O som da orquestra gigante dos tambores ecoa pelo bairro do Recife Antigo, que está tomado por moradores e visitantes. Esse encontro
encontro acontece há 17 anos e é também uma louvação aos orixás, um pedido de proteção e bênçãos para o carnaval. Esse batuque nasceu nas senzalas e acompanhava a coroação dos reis negros. Antes dos maracatus, grupos de afoxé fizeram um ritual de purificação, lavando o ponto central do Marco Zero para pedir paz para todos que participam da festa. Esta é a despedida das prévias do carnaval, porque aqui também a festa começou faz tempo. Amanhã é a abertura oficial, mas o povo já está na rua festejando. Na terra do frevo, o batuque dos maracatus é mais um espetáculo da riqueza da cultura de Pernambuco. É muita energia. Carnaval começando aí no Recife, cheio de magia e bem protegido. Obrigada, Beatriz. O Jornal da Globo é depois de Brasil a Bordo. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Pai Tocantins também com bastante chuva forte. O verde mais claro, que cobre a maior parte do mapa do Brasil aqui, indica predomínio de sol e chuva a partir da tarde, que pode ser forte sim. Agora sol garantido o dia todo, sem sombra de chuva aqui, olha, no extremo norte do país e também em áreas da Bahia e de Sergipe. A gente fala muito de chuva, mas é a seca que marca bem nosso país e eu vejo aqui, dos 5.570 municípios brasileiros, quase 800 tem situação de emergência, está em situação de emergência por causa da seca, reconhecida aí pelo governo federal. A maior parte deles fica aqui na Bahia. Já os municípios que pediram ajuda por causa de problemas causados pelo excesso de chuva são 155, a maior parte, Renata, aqui no Rio Grande do Sul, seguido de Minas Gerais e Paraná. Independentemente de chuva, economizar água tem que ser um hábito, né, Maju? Sim. E as temperaturas, como ficam? Vamos às temperaturas amanhã, Renata. 30 graus em Macapá, em São Luís, onde deve chover o dia todo. Dia molhado também lá em Cuiabá, com máxima de 34 graus. O dia do frevo e a abertura oficial do carnaval lá no Recife devem ser debaixo de chuva o dia inteirinho, 30 graus de máxima. Mesma máxima de Vitória, onde pode chover mais fraquinho. 33 em Floripa, com previsão de pancada à tarde. 36 no Rio, com chuva chegando à noite. Aqui em São Paulo a gente vai ter 32 graus, sol pela manhã, calor, umidade, pancada à tarde. Agora, na hora do primeiro dia do desfile aí das escolas de samba do Grupo Especial, o tempo deve ficar firme. Amanhã eu trago os detalhes, Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. As ligações de telefones fixos para móveis vão ficar mais baratas a partir do dia 25 de fevereiro. Até 12% nas chamadas locais e até 7% nas interurbanas. Segundo a Anatel, 23 milhões de assinantes devem ser beneficiados. Telefone fixo está se tornando cada vez mais raro nas casas dos brasileiros. No ano passado, a rede de telefonia fixa teve uma redução de 1.300.000 linhas. 2018. Esse telefone, no canto da sala, não tocou o dia inteiro. 1978. A vaga de telefonista foi um prêmio. Ivana, boa tarde. 40 anos se passaram e, diante de uma central telefônica restaurada, a Ivana mostra que ainda sabe operar. Ela não esquece de como se sentia. Era o canal que tinha na época, né, das pessoas entrarem em contato com outras. A gente não tinha internet, a gente não tinha outra forma, era só o telefone. 1985. Segundo a Anatel, 23 milhões de assinantes devem ser beneficiados. Telefone fixo está se tornando cada vez mais raro nas casas dos brasileiros. No ano passado, a rede de telefonia fixa teve uma redução de 1.300.000 linhas. 2018. Esse telefone, no canto da sala, não tocou o dia inteiro. 1978. A vaga de telefonista foi um prêmio. Ivana, boa tarde. 40 anos se passaram e, diante de uma central telefônica restaurada, a Ivana mostra que ainda sabe operar. Ela não esquece de como se sentia.
Era o canal que tinha na época, né, das pessoas entrarem em contato com outras. A gente não tinha internet, a gente não tinha outra forma, era só o telefone. 1985. O modelo padrão da rede telefônica era objeto de desejo. Quem tinha telefone ostentava. Colocava no álbum com as crianças, como se fosse da família. A história do telefone conta um pouco da história da vida da gente, de como mudou o jeito da gente se comunicar. Nos anos de 1940, 50, telefone era coisa rara de ver e só se falava absolutamente o necessário. No final dos anos 70, começo dos 80, eles foram ficando mais comuns. Mas esse toque, em casa, era um luxo. Nem todo mundo podia ter uma linha ou pagar as ligações. No final dos anos 90, eles se tornaram mais populares. Mas desde que a gente começou a carregar o celular para todo canto, falar com quem a gente quiser, na hora que a gente quiser, os telefones fixos em casa estão quase mudos. Quase. Na casa da Patrícia ainda toca e ela já sabe quem é. Oi, mãe. Tudo bem? É só ela quem me liga. Até meu marido fala, atende que é sua mãe, né? Todo mundo já sabe que é só minha mãe que liga aqui em casa mesmo. O restante é tudo pelo celular. O celular, foi o dado que mudou o cenário das telecomunicações do Brasil. Enquanto a rede móvel expande com 239 milhões de linhas, vemos a rede fixa sumir do mapa. Em 2017, caiu para 40 milhões de pontos. Telefones fixos eles vão passar a ser operados por computador ou dentro do próprio smartphone. A gente vai usar, vai ter acesso à linha fixa, mas de forma diferente. Os aparelhos que a gente está acostumado a ver em cima da mesa tendem a sumir. O governo federal pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que investigue se há cartel na venda de combustíveis. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que os aumentos anunciados pela Petrobras prometeram reforço em 11 áreas turísticas como Cabo Frio, Paraty e Angra dos Reis, que têm enfrentado uma onda de violência. As autoridades também fizeram promessas que os moradores do Rio já ouviram antes. Vão intensificar o patrulhamento contra o roubo de cargas e usar helicópteros para vigiar as principais vias expressas. Disseram ainda que haverá mudanças nas unidades de polícia pacificadora. Mas essa medida já tinha sido anunciada no ano passado. Os policiais passarão a atuar não só dentro, mas também no entorno das comunidades. As UPPs, de forma imediata, já sofreram a determinação para aumentar o seu perímetro de atuação, atuando na ostensividade, na periferia das comunidades, num entrosamento com o batalhão da área, dando mais visibilidade e mais ostensividade. Nós não vamos acabar com as UPPs, podem umas aumentarem, outras diminuírem, uma ligação maior com os batalhões, mas nós não vamos tirar o policial de dentro dessas comunidades. Há quase um mês, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o plano teria metas definidas. Nós estamos estabelecendo metas, indicadores e resultados que nós vamos buscar. E isso são compromissos do governo federal e do governo estadual. Mas na reunião de hoje, nenhuma meta foi anunciada. O Plano Integrado de Segurança começou a ser discutido 8 meses atrás. E apesar do aumento da violência, a maioria das medidas ainda não tem data definida para ser colocada em prática. A principal delas, segundo o governo do estado, será a presença de mais 2.000 policiais nas ruas. Isso só vai ser possível porque o governador prometeu quitar as horas extras atrasadas desde outubro de 2016. E retomar o pagamento do RAS, a gratificação que permite o trabalho nas folgas. Agora, hoje está autorizado, o RAS está autorizado a partir de hoje. Mais 2.000 já a partir de hoje? Já a partir de hoje, pode fazer a partir de hoje que a gente vai começar a pagar. Mas a Polícia Militar afirmou que ainda vai abrir o processo de seleção dos PMs que quiserem participar do programa. O pagamento de gratificações começou em 2012 e durou até 2016. Neste período, no entanto, o reforço de policiais não foi suficiente para frear o aumento da criminalidade. Índices como roubos de rua e de veículos subiram, assim como o de mortes violentas. O ex-chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, disse que apenas esse número de policiais não basta
e que só haverá avanço no combate ao tráfico com integração e investimento em inteligência. 2.000 homens a mais nas ruas talvez tragam alguma sensação de segurança em determinados pontos por um curto período de prazo. Essa medida por si, ela não é capaz de negociar uma coisa ligada à campanha. Pode salvar seu negócio. Podemos passar pouco tempo na cadeia, mas ele diz um palavrão, tem que continuar. Em novembro, o ex-secretário de Saúde admitiu ao juiz Marcelo Bretas ter recebido cerca de 3 milhões de dólares do empresário Miguel Skin numa conta nas Bahamas. Eu tenho certeza que eu recebi em função das vendas que foram feitas, eu não tenho a menor dúvida disso. E reconheceu que usou o dinheiro para pagar despesas pessoais. Está admitindo que o senhor se vendeu. Sim. Na decisão de soltar o ex-secretário de Saúde hoje, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, considerou que as justificativas do juiz Marcelo Bretas para decretar a prisão preventiva do ex-secretário não tinham elementos concretos. Na liminar, Gilmar Mendes diz que se baseou em 2 decisões. Uma dele mesmo, que mandou soltar o empresário Miguel Skin. A outra, da segunda turma do STF, com o próprio Gilmar Mendes como relator, que determinou a soltura do empresário Marco Antônio De Luca. De Luca é acusado de pagar propina em contratos de alimentação com o governo na gestão de Sérgio Cabral. Os 2 empresários saíram da cadeia em dezembro. Gilmar Mendes diz que os crimes são da gestão passada e que, por isso, o ex-secretário e os 2 empresários não colocam a ordem pública em risco. O ministro do STF também afirmou que, para a justiça recuperar dinheiro desviado, os réus não precisam estar presos e que os crimes praticados na Lava Jato não envolvem violência nem ameaça grave. O ministro Gilmar Mendes é o responsável por julgar a maior parte dos pedidos de habeas corpus da Lava Jato do Rio no Supremo Tribunal Federal. E desde que as operações começaram em novembro de 2016, o ministro concedeu habeas corpus a 15 acusados pela Lava Jato. Entre os que foram beneficiados estão também a ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, e o empresário Ike Batista. Um dos casos que ganharam mais repercussão foi o habeas corpus para o empresário de ônibus Jacó Barata Filho. Gilmar Mendes concedeu habeas corpus 3 vezes para o empresário. A última no dia 1º de dezembro. Como aconteceu na concessão de outros habeas corpus, o ex-secretário de Saúde do Rio tem que cumprir algumas medidas. Precisa entregar o passaporte. Está proibido de deixar o país. Não pode ter contato com outros investigados. E todas as noites, nos fins de semana e feriados, tem que ficar em casa. Ele mora nessa cobertura na Lagoa, na zona sul do Rio. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, revogou a prisão domiciliar do empresário Fernando Cavendish, que é acusado de lavagem de dinheiro. Na decisão, o juiz afirma que a liberdade não põe em risco o andamento do processo, porque o réu confessou o crime e demonstra a intenção de colaborar com a investigação. Fernando Cavendish está proibido de sair do país e tem que entregar o passaporte. A prefeitura, então, resolveu disponibilizar um mapa polêmico que mostra quais casas vêm respeitando o limite. Em vez de bisbilhotar os vizinhos, moradores prometem fiscalizar melhor os projetos do governo, sem nenhum pingo de cerimônia. Hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Sexta-feira chegando, tem novidade? Tem novidade? Deixa eu só destacar uma coisinha antes. Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. A reportagem do Pedro Vedova falou aí de São Paulo, citou São Paulo. É justamente do Cantareira que eu vou falar, o principal reservatório aqui da região metropolitana de São Paulo, que está com 50,9% da capacidade. Ano passado estava um pouco melhor, com 62,3%. A pior fase foi lá em 2015, quando chegou ao fundo do poço com 5,7%. Apesar do reservatório ter saído do vermelho, a situação ainda não é totalmente confortável, porque deve chover abaixo do esperado aqui na região do Cantareira, aliás, em todo o estado de São Paulo, e isso porque a gente está em plena estação chuvosa. Estação que promete amanhã o retorno de temporais para a parte aqui do sul do país, entre o norte do Rio Grande do Sul e também parte aqui do Paraná, e continua o alerta de chuva forte para o Pará, para áreas de Mato Grosso, de Goiás, interior da Bahia, do Piauí, também
do Maranhão, lá no Amapá e Tocantins, também com bastante chuva forte. O verde mais claro, que cobre a maior parte do mapa do Brasil aqui, indica predomínio de sol e chuva a partir da tarde, que pode ser forte sim. Agora, sol garantido o dia todo, sem sombra de chuva aqui, olha, no extremo norte do país e também em áreas da Bahia e de Sergipe. A gente fala muito de chuva, mas é a seca que marca bem nosso país e eu vejo aqui, dos 5.570 municípios brasileiros, quase 800 têm situação de emergência, está em situação de emergência por causa da seca, reconhecida aí pelo governo federal. A maior parte deles fica aqui na Bahia. Já os municípios que pediram ajuda por causa de problemas causados pelo excesso de chuva são 155, a maior parte, Renata, aqui no Rio Grande do Sul, seguido de Minas Gerais e Paraná. Independentemente de chuva, economizar água tem que ser um hábito, né, Maju? Sim. E as temperaturas, como ficam? Vamos às temperaturas amanhã, Renata. 30 graus em Macapá, em São Luís, onde deve chover o dia todo. Dia molhado também lá em Cuiabá, com máxima de 34 graus. O dia do frevo e a abertura oficial do carnaval lá no Recife devem ser debaixo de chuva o dia inteirinho, 30 graus de máxima. Mesma máxima de Vitória, onde pode chover mais fraquinho. 33 em Floripa, com previsão de pancada à tarde. 36 no Rio, com chuva chegando à noite. Aqui em São Paulo a gente vai ter 32 graus da tarde, 36 no Rio, com chuva chegando à noite. Aqui em São Paulo a gente vai ter 32 graus, sol pela manhã, calor, umidade, pancada à tarde. Agora, na hora do primeiro dia do desfile aí das escolas de samba do Grupo Especial, o tempo deve ficar firme. Amanhã eu trago os detalhes, Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. As ligações de telefones fixos para móveis vão ficar mais baratas a partir do dia 25 de fevereiro. Até 12% nas chamadas locais e até 7% nas interurbanas. Segundo a Anatel, 23 milhões de assinantes devem ser beneficiados. Telefone fixo está se tornando cada vez mais raro nas casas dos brasileiros. No ano passado, a rede de telefonia fixa teve uma redução de 1.300.000 linhas. 2018. Esse telefone, no canto da sala, não tocou o dia inteiro. 1978. A vaga de telefonista foi um prêmio. Ivana, boa tarde. 40 anos se passaram e, diante de uma central telefônica restaurada, a Ivana mostra que ainda sabe operar. Ela não esquece de como se sentia. Era o canal que tinha na época, né, das pessoas entrarem em contato com outras. A gente não tinha internet, a gente não tinha outra forma, era só o telefone. 1985. O modelo padrão da rede telefônica era objeto de desejo. Quem tinha telefone ostentava. Colocava no álbum com as crianças, como se fosse da família. A história do telefone conta um pouco da história da vida da gente, de como mudou o jeito da gente se comunicar. Nos anos de 1940, 50, telefone era coisa rara de ver e só se falava absolutamente o necessário. No final dos anos 70, começo dos 80, eles foram ficando mais comuns. Mas esse toque, em casa, era um luxo. Nem todo mundo podia ter uma linha ou pagar as ligações. No final dos anos 90, eles se tornaram mais populares. Mas, desde que a gente começou a carregar o celular para todo canto, falar com quem a gente quiser, na hora que a gente quiser, os telefones fixos em casa estão quase mudos. Quase. Na casa da Patrícia ainda toca e ela já sabe quem é. Oi, mãe. Tudo bem? É só ela quem me liga. Até meu marido fala, atende que é sua mãe, né? Todo mundo já sabe que é só minha mãe que liga aqui em casa mesmo. O restante é tudo pelo celular. O celular, foi o dado que mudou o cenário das telecomunicações do Brasil. Enquanto a rede móvel expande com... De Palocci afirmam que o ex-ministro quer cooperar na elucidação dos fatos criminosos dos quais participou. Palocci foi condenado a 12 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, por administrar uma conta de propinas da Odebrecht com o Partido dos Trabalhadores.
e por intermediar o repasse de 10 milhões de dólares ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, responsáveis por campanhas presidenciais do PT. Ao ser interrogado nesse processo, Palocci negou ter participado do esquema, mas no fim surpreendeu ao afirmar a Sérgio Moro que estava à disposição para apresentar informações de interesse da Justiça. Agora, a defesa de Palocci diz que o ex-ministro poderá falar sobre assuntos como atos praticados por ele na operacionalização do recebimento de propinas, vantagens indevidas solicitadas por ele e indicação de origem e destino das propinas. O Ministério Público precisa se manifestar sobre o pedido de Palocci. Depois, o relator da Lava Jato no TRF4, desembargador Gebran Neto, decide se aceita ou não o novo interrogatório. Num outro processo, 4 meses depois do primeiro depoimento, Palocci admitiu que gerenciou a conta de propina da Odebrecht com o PT. O Partido dos Trabalhadores afirmou que não é parte dos processos que envolvem Antônio Palocci, que não é acusado de nada e que as contas do partido foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, conversou hoje com jornalistas sobre o uso de liminares por candidatos condenados em segunda instância. Uma brecha na lei da ficha limpa permite que o réu consiga uma liminar para concorrer. Luiz Fux defendeu que os candidatos ficha suja fiquem inelegíveis, porque a situação já está definida e não depende mais da análise de um juiz. Luiz Fux fez questão de ressaltar que essa é a base para o voto dele, mas que vai avaliar com os colegas do TSE se o uso das liminares pode ser entendido desta forma. A seguir, a abertura oficial do Carnaval em Salvador e os preparativos para a festa no Recife. Começou hoje oficialmente o Carnaval em Salvador. Zé Raimundo, boa noite. Mostra pra gente um pouquinho da festa. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. A festa do axé, do pagode, do samba, de todos os ritmos, já domina completamente as ruas de Salvador. Há poucos instantes, aliás, no finzinho da tarde, o Rei Momo recebeu das mãos do prefeito a chave da cidade e decretou oficialmente a abertura do carnaval. Mas, na verdade, essa farra começou para valer no domingo, com uma multidão de baianos e turistas. Precisa entregar o passaporte. Está proibido de deixar o país. Não pode ter contato com outros investigados. E todas as noites, nos fins de semana e feriados, tem que ficar em casa. Ele mora nessa cobertura na Lagoa, na zona sul do Rio. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, revogou a prisão domiciliar do empresário Fernando Cavendish, que é acusado de lavagem de dinheiro. Na decisão, o juiz afirma que a liberdade não põe em risco o andamento do processo, porque o réu confessou o crime e demonstra a intenção de colaborar com a investigação. Fernando Cavendish está proibido de sair do país e tem que entregar o passaporte. O ex-ministro petista Antônio Palocci pediu para ser ouvido de novo na ação em que foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Palocci tenta fechar um acordo de delação premiada. O pedido para um novo interrogatório foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que julga os recursos da Lava Jato. Os advogados de Palocci afirmam que o ex-ministro quer cooperar na elucidação dos fatos criminosos dos quais participou. Palocci foi condenado a 12 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, por administrar uma conta de propinas da Odebrecht com o Partido dos Trabalhadores e por intermediar o repasse de 10 milhões de dólares ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, responsáveis por campanhas presidenciais do PT. Ao ser interrogado nesse processo, Palocci negou ter participado do esquema, mas no fim surpreendeu ao afirmar a Sérgio Moro que estava à disposição para apresentar informações de interesse da Justiça. Agora, a defesa de Palocci diz que o ex-ministro poderá falar sobre assuntos como atos praticados por ele na operacionalização do recebimento de propinas, vantagens indevidas solicitadas por ele e indicação de origem e destino das propinas. O Ministério Público precisa se manifestar sobre o pedido de Palocci. Depois, o relator da Lava Jato no TRF4, desembargador Gebran Neto, decide se aceita ou não o novo interrogatório.
Num outro processo, 4 meses depois do primeiro depoimento, Palocci admitiu que gerenciou a conta de propina da Odebrecht com o PT. O Partido dos Trabalhadores afirmou que não é parte dos processos que envolvem Antônio Palocci, que não é acusado de nada e que as contas do partido foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, conversou hoje com jornalistas sobre o uso de liminares por candidatos condenados em segunda instância. Uma brecha na lei da ficha limpa permite que o réu consiga uma liminar para concorrer. Luiz Fux defendeu que os candidatos ficha suja fiquem inelegíveis, porque a situação de deixar o país. Não pode ter contato com outros investigados. E todas as noites, nos fins de semana e feriados, tem que ficar em casa. Ele mora nessa cobertura na Lagoa, na zona sul do Rio. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, revogou a prisão domiciliar do empresário Fernando Cavendish, que é acusado de lavagem de dinheiro. Na decisão, o juiz afirma que a liberdade não põe em risco o andamento do processo, porque o réu confessou o crime e demonstra a intenção de colaborar com a investigação. Fernando Cavendish está proibido de sair do país e tem que entregar o passaporte. O ex-ministro petista Antônio Palocci pediu para ser ouvido de novo na ação em que foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Palocci tenta fechar um acordo de delação premiada. O pedido para um novo interrogatório foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que julga os recursos da Lava Jato. Os advogados de Palocci afirmam que o ex-ministro quer cooperar na elucidação dos fatos criminosos dos quais participou. Palocci foi condenado a 12 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, por administrar uma conta de propinas da Odebrecht com o Partido dos Trabalhadores e por intermediar o repasse de 10 milhões de dólares ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, responsáveis por campanhas presidenciais do PT. Ao ser interrogado nesse processo, Palocci negou ter participado do esquema, mas no fim surpreendeu ao afirmar a Sérgio Moro que estava à disposição para apresentar informações de interesse da Justiça. Agora, a defesa de Palocci diz que o ex-ministro poderá falar sobre assuntos como atos praticados por ele na operacionalização do recebimento de propinas, vantagens indevidas solicitadas por ele e indicação de origem e destino das propinas. O Ministério Público precisa se manifestar sobre o pedido de Palocci. Depois, o relator da Lava Jato no TRF4, desembargador Gebran Neto, decide se aceita ou não o novo interrogatório. Num outro processo, 4 meses depois do primeiro depoimento, Palocci admitiu que gerenciou a conta de propina da Odebrecht com o PT. O Partido dos Trabalhadores afirmou que não é parte dos processos que envolvem Antônio Palocci, que não é acusado de nada e que as contas do partido foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, conversou hoje com jornalistas sobre o uso de liminares por candidatos condenados em segunda instância. Uma brecha na lei da ficha limpa permite que o réu consiga uma liminar para concorrer. Luiz Fux defendeu que os candidatos ficha suja fiquem inelegíveis, porque a situação já está definida e não depende para ganhar. O salto com esqui também já começou. É um esporte que impressiona pela coragem dos atletas. Voar e não precisar de asas. Um sonho antigo da humanidade que esses atletas conseguem realizar, mesmo que seja por apenas 4 segundos. É uma sensação incrível, nós amamos. É algo especial, é como se sentir em uma montanha-russa. E você quer fazer isso mais e mais, diz o austríaco campeão mundial Stefan Kraft. O salto com esqui é esporte para os corajosos. Os atletas descem uma rampa a mais de 90 km por hora. Percorrem uma distância do tamanho de um campo de futebol. E quando conseguem aterrissar com perfeição, tem que comemorar, claro. Conseguir fazer tudo isso e chegar aqui embaixo sem se machucar já é impressionante. Mas para ser campeão olímpico dessa prova é preciso ainda mais.
Além do voo e da aterrissagem, os juízes avaliam o estilo do atleta, como a postura. O corpo precisa ficar estável, paralelo aos esquis. Na chegada, o competidor só pode dobrar levemente os joelhos, tem que pôr um esqui à frente do outro e abrir os braços. Esse conjunto, somado à distância percorrida com o salto, dá a nota final. Dono de uma medalha de ouro olímpica, o alemão Andreas Wellinger foi quem mais agradou aos jurados e vai para a final de sábado com a melhor nota. O público foi fiel e ficou até o final, mesmo com a temperatura de 8 graus negativos. Afinal, é um privilégio ver de perto o que esses impressionantes homens voadores conseguem fazer. Amanhã de manhã, ao longo da programação da Globo, você vai acompanhar os melhores momentos da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. A seguir, o desaparecimento das linhas fixas de telefone no Brasil. A ideia de uma empresa japonesa para estimular o abandono do vício do cigarro. E uma metrópole preste o esforço de autoridades de saúde no mundo inteiro para estimular fumantes a largar o vício ganhou um apoio inovador no Japão. E por iniciativa de uma empresa. A rotina no trabalho pode ser estressante e para relaxar o Ikeda se rende a um velho hábito. 7 vezes por dia ele sai de trás do computador, deixa o prédio e vai fumar. Não é bom para a saúde, mas é a hora em que posso pensar em outras coisas, ele diz. Ikeda é um dos cerca de 30 fumantes nesta agência de publicidade. O Departamento de Recursos Humanos fez as contas e percebeu que a pausa para cada cigarro pode representar até 15 minutos fora do escritório e resolveu agir.